Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro programa Direto ao Ponto. Quero agradecer à Sociedade Espírita Obreiros do Senhor por disponibilizar aqui a estrutura para que a gente pudesse realizar este sonho que há muito tempo nós temos em nossos corações e em nossas mentes, sendo um canal útil no movimento espírita. Hoje eu tenho o privilégio, nesse primeiro programa, e também a responsabilidade de trazer esse convidado que tem um trabalho muito bacana e que você, que de repente está passando por essa problemática, deve ficar aqui conosco e acompanhar até o final, porque muitas informações importantes para você serão discutidas nesse bate-papo informal, nessa conversa que vai trazer para você um direcionamento de como você pode sair deste peso que você está carregando. Nós vamos falar sobre dependentes químicos, sobre um trabalho que está sendo construído pelo Grupo de Apoio Fraterno de Curitiba. Hoje estou aqui com o Hildo Francisco Gozo e eu quero começar perguntando para ele, que é um esposo, tem a sua família, seus filhos, o que motivou ele a sair da sua casa, da sua zona de conforto, para fazer esse tipo de trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o espaço que é cedido para a gente, né, que sempre é importante a gente ter esse espaço para fazer divulgação do nosso trabalho, né, e para que chegue essa informação para o maior número de pessoas, né, que com certeza a problemática da dependência química hoje é muito grande, né, e atinge muitas pessoas. Por isso mesmo que foi um dos fatores motivadores que me trouxe, né? Porque eu enfrentei, não num grau de dependência, mas a problemas com um dos meus filhos, né? E procurei dentro da doutrina espírita uma ajuda, e eu não encontrei nada específico na época que a gente teve esse problema, né? E desde essa época ficou essa ideia que eu notei que era uma deficiência dentro da doutrina espírita, né? Do movimento espírita, não existia um trabalho específico, tanto de prevenção como de realmente tratamento ou de ajuda aos dependentes químicos. Então, um dos fatores motivadores foi por sentir na carne o que é a gente enfrentar esse problema dentro de casa. Hildo, você poderia um pouco detalhar assim como que é feito esse trabalho quando eu chego a primeira vez numa casa espírita? Eu preciso ser espírita para receber esse atendimento? Como é que vai se processar essa atividade? Assim, digamos assim, é o primeiro contato que eu tenho. Então eu já chego com uma certa insegurança de como eu vou ser acolhido nessa casa, se existe, digamos assim, um comprometimento das informações que eu vou repassar dos meus problemas, se vai realmente haver um cuidado de que isso não saia de dentro, não se espalhem, porque às vezes a gente tem esse cuidado de não espalhar essa problemática, né? Então, eu gostaria de saber assim, como que se processa, como que vai ser esse pronto atendimento, para quem não é espírita, se eu posso procurar ajuda nesse projeto que vocês estão trazendo. Existe um custo, eu tenho que pagar. Então, eu gostaria de saber, porque provavelmente quem está desesperado, uma mãe, um pai, ou até o próprio envolvido na questão, estão clamando por essa ajuda. E esse trabalho que vocês estão abrindo na casa é muito importante. Então, eu peço para você essa gentileza de você detalhar como vai ser esse atendimento. Tá. Então, o que seria muito importante, primeiro, a gente situar realmente o que é o nosso trabalho, né? Dentro da dependência química, a gente tem ela como uma doença, né? E ela é multifatorial. Então, do mesmo modo, a abordagem do tratamento também tem que ser multifatorial. Tem que envolver vários setores. Num dependente químico, então, a gente precisaria do tratamento psicológico, do tratamento médico, do tratamento social e espiritual também. A nossa parte, a gente entra como os grupos de autoajuda. Se assemelha muito ao AA, ao NA,
né, esses grupos que já são mais conhecidos. Dentro da doutrina espírita ainda a gente tem poucos grupos trabalhando desse modo, né, e é bom a gente fixar bem a diferença que nós não somos um grupo de terapia, nós somos um grupo de autoajuda. Por isso mesmo, né, quem são os componentes, nós não temos nenhuma pessoa da área, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum médico. Então não há necessidade de que seja feito através dessas pessoas, é feito só o trabalho através de leigos. Então, para a gente situar bem o que é o apoio fraterno, é um grupo de autoajuda. Então, o dependente, e a gente atende não só o dependente, como os familiares também, que se são chamados de codependentes. E então a gente procura, aqui dentro da nossa casa, fica mais fácil eu explicar o funcionamento. Então, a pessoa pode vir ou direto ao nosso grupo, ou pode vir preferencialmente passando pelo atendimento fraterno. O atendimento fraterno, identificando o problema de dependência ou de codependência, que são os familiares, ele vai encaminhar para o nosso trabalho, que é realizado aos domingos, das 18h30 às 20 horas. Que daí sim, é um trabalho específico, é um grupo de autoajuda. Então, o caminho nosso é esse, dentro da casa seria esse, através ou do apoio ou do atendimento fraterno, ou pode vir também diretamente, que a gente faz divulgação nas fazendas terapêuticas, no CAPS, a gente vai começar a fazer essa divulgação para fora agora, né? E aí a pessoa pode vir diretamente também no grupo, não necessariamente passando pelo atendimento fraterno da casa. O grupo funciona num dia que só funciona esse grupo na casa, não existe nenhum outro atendimento na casa, justamente para preservar a identidade, para que as pessoas que venham se sintam mais à vontade de estarem protegidas, né, quanto ao anonimato da problemática que está enfrentando. Existe algum custo para quem chega na casa? Não, ele não é cobrado, né, como todo atendimento dentro da casa espírita, né, não existe custo nenhum para as pessoas que venham participar, não existe a necessidade da pessoa ser espírita, né, ou de se tornar espírita, então ele é um trabalho que ele é aberto para toda e qualquer religião, né, ele é baseado em 12 princípios, né, então esses princípios são trabalhados durante as reuniões, né, e em cima disso a gente vai procurar ajudar o dependente e o familiar a corrigir aquelas posturas que estão acontecendo dentro da família, que facilitam muitas vezes a dependência química. Então não existe custo nenhum, é um trabalho voluntário mesmo, sem nenhum custo. Hildo, é o seguinte, eu agradeço que você trouxe justamente esta explicação para que não haja dúvida do outro lado, né? As pessoas que estão passando por isso, tipo assim, você explorado, você enganado, porque digamos assim, vamos direto ao ponto. Esse tipo de autoajuda cura a dependência química? É uma pergunta bem interessante. Em primeiro lugar, a dependência química, ela não tem cura. Então, nós não curamos ninguém, né? E quem vai fazer o tratamento é o próprio dependente, é o próprio familiar. Então, eu vou explicar um pouquinho como funciona o trabalho, que daí fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, as nossas reuniões, elas se dividem em 2 momentos, né? Um primeiro momento onde a gente trabalha os princípios, né, que são 12. Então, a cada três domingos, a gente vai trabalhar sempre o mesmo princípio. No 4º domingo, a gente realiza o Evangelho no Lar, e no 5º domingo, a gente fala sobre uma droga, e assim sucessivamente. Isso ocorre nos primeiros 35 minutos da reunião. Aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, elas não participam no primeiro dia deste momento, eles recebem em outra sala um acolhimento, onde é explicado todo o funcionamento, porque a gente precisa, junto ao dependente, estabelecer algumas regras, alguns limites. Então, a questão do horário, ela é extremamente rígida. Às 18h30 a gente fecha os portões da casa e não entra mais ninguém. Outra questão que é importante deixar claro também, que não é admitido nenhum dependente químico sob efeito da droga, né? Então, todos eles têm que estar abstinentes há pelo menos 24 horas para poder participar da reunião.
Então, você vê que não é um tratamento, a gente é um apoio realmente ao dependente, ao familiar, que passa por um momento de dificuldades, né? E num segundo momento da reunião, então aí a gente divide os grupos, vai ficar numa sala só os dependentes, noutra sala os familiares, né? E nesse momento a gente passa a parte que eu acredito que seja muito importante, né? São os depoimentos pessoais. Cada um vai falar do problema que está passando, de como que está conseguindo lidar com isso, né? E através desses depoimentos, a gente começa a fazer um espelhamento, que a gente chama. Um começa a enxergar a história do outro, começa a ver que a sua história não é tão ruim, começa a ver que não está sozinho nessa história, né? E começa a aprender com o outro como ele lidou em determinada situação. Então, na verdade, o processo quem vai fazer o processo mesmo são os depoimentos e é um ajudando o outro. Mesmo os voluntários que não tenham problemas de dependência ou de codependência, através dos seus depoimentos, das suas vivências, de como que lida com os problemas familiares, também consegue auxiliar o tanto dependente como o dependente, né, a lidar com esses problemas emocionais que ele enfrenta e que acabam facilitando e levando ele à dependência química. Então o grupo trabalha mais ou menos dessa maneira. E os resultados são muito bons, né? Salientando novamente, a gente não promete nenhuma cura, não existe um passe de mágica, é um trabalho longo, gradual, onde a gente precisa ter muita paciência, muita perseverança. Então, o que a gente procura sempre é trazer o conhecimento para os dependentes e codependentes, porque muitos chegam aqui sem o conhecimento da doença. Né? Muitos, como você me perguntou, se a gente faz uma cura, muita gente acha que existe uma cura, e não existe. A dependência química ela é uma doença crônica e que não tem cura, e que se não controlada, ela é fatal. Né? Ou vai se morrer em decorrência da violência, ou vai se morrer em decorrência da droga, por uma overdose, ou em decorrência de outras doenças que a droga acarreta. Então, é muito importante a gente ter essa visão do dependente químico como como uma pessoa que está doente, como ele tivesse um câncer, como ele tivesse uma diabetes, né, onde a doença pode ser controlada, e o que a gente faz é auxiliar ele, trazer conhecimento, trazer comportamentos que ele possa ter que vão auxiliar ele no controle da dependência química. Dando continuidade à nossa entrevista, eu quero saber um pouquinho mais sobre este livro, tá? Esse livro Capacitando ao Apoio Fraterno aqui, né? Capacitando ao Apoio Fraterno. Um pouquinho sobre esse livro e quem é que apoia esse projeto. Então, esse livro ele surgiu da seguinte maneira. O Dr. Edson Luiz Cardoso, que é um psiquiatra de Santo Ângelo, ele que é o criador desse projeto Apoio Fraterno. Então, esse livro foi escrito há mais ou menos 14 anos, já foi reeditado, e ele que serve de base para o aprendizado do voluntário a técnica do apoio fraterno. Então, o voluntário ele é formado através do estudo deste livro, e também, uma vez por ano, é realizado um congresso de dependência química, e junto com esse congresso se faz algumas capacitações, onde a gente recebe um treinamento mais direto, mais direcionado, né? Então, assim que a gente vai formando os voluntários. E esse livro também serve de apoio para as pessoas, para os assistidos, para as pessoas que participam, né? Eles vão lerem o livro, dentro dele a gente traz os 12 princípios, a gente traz ali como funciona a dependência química, a codependência, qual o mecanismo de funcionamento das drogas, algumas características de algumas drogas, né? E no final dele tem um anexo que traz os 12 passos do AA. E então ele que foi aonde foi extraído, né, o conhecimento para que a gente pudesse realizar um trabalho mais específico dentro da doutrina espírita. Esses 12 princípios, é bom a gente salientar, eles são todos tratados dentro da doutrina espírita. Então, mesmo sendo um trabalho que não necessariamente precisa ser espírita, mas ele é todo desenvolvido, embasado nas obras básicas de Kardec,
né? Então ele é todo embasado nas obras reconhecidas dentro da doutrina espírita. E o apoio que a gente tem é o apoio da AME Brasil, principalmente do setor de saúde mental da AME Brasil. É ele que apoia esse projeto no Brasil inteiro. Ele não é um projeto, aqui em Curitiba, a princípio nós temos só esse grupo funcionando, né? Nós temos um grupo que funciona em São José dos Pinhais já há mais tempo, há 2 anos, um grupo em Cascavel, um grupo que se iniciou há pouco tempo em Ponta Grossa, e existem outros grupos que já estão se preparando para iniciar os trabalhos aqui em Curitiba, Pinhais e Colombo. Ele é muito forte no Rio Grande do Sul, que foi onde surgiu, lá já tem 14 a 15 grupos funcionando. O primeiro é esse de Santo Ângelo, que é o do Dr. Edson, que coordena o grupo lá, e ele que faz as capacitações e escreveu esse livro para servir de apoio, de base para o trabalho da gente. Então, aqui em Curitiba, a CEL, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, é a única casa autorizada a fazer esse tipo de trabalho? Por enquanto, é a única casa que foi autorizada a iniciar os trabalhos do apoio fraterno. Por isso mesmo o nome de Apoio Fraterno Curitiba. Né? As demais, eu acredito que em breve, demais casas vão iniciar esse trabalho, porque nós precisamos. A problemática da dependência química já entrou dentro das nossas casas e não tem mais como negar esse processo. Esses dias eu estava escutando uma palestra de um psiquiatra espírita de São Paulo, e eles fizeram uma pesquisa dentro das mocidades e chegaram à conclusão que 80% dos jovens que frequentam a mocidade já tiveram contato com alguma droga, ou lícita ou ilícita. Então, é uma problemática muito grande, e eu acredito que as casas espíritas têm sentido a chegada dessas pessoas com essa necessidade, e como é um problema muito específico, difícil de ser lidado e tratado, eu acredito que é muito necessário que se criem grupos específicos para esse atendimento. Seria muito bom se só o atendimento fraterno, os outros trabalhos da casa dessem conta. Mas à medida que a gente foi estudando a problemática e conhecendo bem a dependência química e a codependência, a gente percebeu que é fundamental para a doutrina espírita apresentar um trabalho que seja específico ao dependente químico e ao codependente. Do mesmo modo que a gente tem os treinamentos, as capacitações para o atendimento para o grupo mediúnico, né, que a gente sempre está trazendo informação e aprimorando os nossos médiums, a gente também precisa aprimorar os outros setores da casa em problemas específicos, não só do problema das drogas, como o problema do suicídio também, que são 2 problemas que estão muito interligados. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas eu quero lembrar que a Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, ela está localizada aqui no bairro Rebouças, em Curitiba, na rua Nunes Machado, 1667, quase esquina com a rua Chile. É aqui que será realizado esses atendimentos do grupo de apoio fraterno. Então, vou pedir para o Hildo as suas considerações finais e o convite a você que está passando por essa problemática, e agora você tem um lugar, uma equipe que está de braços abertos para ajudar a aliviar a sua carga. Então eu queria primeiro fazer um convite a todos, né? O nosso grupo a gente atende todos os domingos. Não existe daqui para frente nenhum domingo que nós não estaremos aqui, mesmo Natal, Ano Novo, a data que for, nem que estejamos só nós aqui, mas o grupo vai estar funcionando. Os portões da casa sempre abrem às 18 horas e a gente sempre fecha às 18h30, e eles só serão reabertos às 20 horas após o término dos trabalhos. Né? Então a questão de horário é extremamente rigorosa, nós não damos 1 minuto de tolerância, e durante o trabalho as pessoas vão compreender o porquê que tem essa necessidade de ser desse modo. Também a questão do dependente se portar sem uso da droga também é muito importante, é imprescindível, né, porque não teria como a gente conversar e dialogar com ele estando ele sob efeito de alguma droga, né, e então fica o convite aqui, que
independente do seu credo, da sua religião, da sua casa espírita que você frequente, nossas portas estão abertas aos domingos, todos serão bem-vindos, serão bem acolhidos, né? E fica o agradecimento da oportunidade da gente poder falar um pouquinho desse tema, um tema que está começando a ser falado um pouquinho mais dentro da doutrina espírita, mas que precisamos falar ele mais abertamente, né, porque o problema está aí e as pessoas têm necessidade de serem ajudadas. Agradeço de coração a sua presença aqui, Hildo. Eu também estou tomando conhecimento desse trabalho. Quero convidá-lo a voltar outras vezes. Nós vamos estar revezando os apresentadores. Então, fazemos aquele convite para as casas espíritas que saiam do seu quadrado e começam a ajudar as outras casas, a ajudarem esses projetos que levam ao próximo aquilo que a gente já está aprendendo há muito tempo atrás, né? Aqui nós vamos exercitar o amor em movimento. Agradecendo a casa, a CELS, agradecendo o apoio técnico e a direção do nosso companheiro Leandro Oliveira, conhecido carinhosamente internamente por Lelo, nós encerramos aqui o nosso primeiro, olha só que responsabilidade, primeiro programa direto ao ponto. Até o próximo programa e que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós.